Bem-vindos a mais um Richard Porto Podcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada mais que especial, que inclusive ela é uma das patrocinadoras do nosso espaço, desse sofá de milhões e de algumas outras peças, Laís Brito. E é engraçado porque a loja chama Drito, né? E veio do seu sobrenome, não? Parece, né? Geralmente olham e já acham que sim, mas não. É uma palavra em italiano que significa direto, reto, em frente. E aí, quando me deram esse nome, eu fiquei encantada, porque eu falei, isso faz sentido pra mim. A vida é pra frente, direto, contínua. E eu me apaixonei de primeira. Muito legal. E quem é a Laís Brito? Conta pra gente um pouquinho da história dessa empresária. Eu conheço, mas eu preciso que o mundo saiba quem é você. Eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva. O mundo tá caindo e eu estou dançando, eu estou rindo. Maravilhoso. Né? Coisas difíceis acontecem com todo mundo. Só que como que nós olhamos pra ela... isso me impacta muito, né? Não importa o que aconteça na vida, vá em frente. Eu assisti uma série esses dias que uma frase foi muito impactante pra mim. Ela falava assim pra outra pessoa, você não é especial. E isso sempre eu trouxe pra mim. Eu não sou especial. Tá difícil? Continue. E isso sempre me deu forças pra ir em direção ao que eu quero e ao que eu sempre quis. Que é ter uma loja. E uma loja belíssima. Eu tô rasgando seda mesmo, porque assim, com o meu tempo de profissão, eu tive a oportunidade de conhecer muitas lojas, muitas marcas incríveis, e você tá num patamar, você já chegando, amigo. Isso é muito legal a gente poder comentar, porque, por exemplo, esse sofá lindíssimo que a gente tá aqui, ele é um sofá extremamente clássico, um Luiz XV, que aí eu ousei e ela entrou na minha loucura, né? Quando eu liguei pra ela, eu falei assim, eu quero um terracota com dourado. Terracota, eu falei, meu Deus, ok, a cor está em alta, num clássico, socorro, vamos isso. lá, vai dar certo. Mas ela topou, isso que é bacana, né? Também é a questão do relacionamento que a gente cria e de falar, vamos apostar no profissional, porque eu sei que vai dar é um chute alto, mas é um chute que pode ser certeiro, né? E eu não tive dúvidas. Que legal. Eu só busquei como fazer. Porque você é um arquiteto incrível, Campinas Decor, a energia, tudo. Eu só falei, vai dar certo. Como? Vamos descobrir no caminho, mas vai dar certo. Mostra, é aquela loucura, né? Porque aí em cima os prazos são super apertados. Eu ligava pra ela, gente, uma coisa eu preciso falar aqui. Ela nunca dizia não pra mim. Ela sempre ia atrás da resposta ou a data da data, mas a gente sempre teve essa assistência, né? Tanto eu aqui quanto o pessoal do escritório que ficava ali, Laís, socorro, cara, precisamos disso aqui para o nosso cronograma e tudo mais. E eu queria agradecer de verdade por essa parceria e essa confiança, né? Que a gente criou aqui com o nosso espaço no Campinas Decor. Eu no caso, e pra mim quem tem que agradecer sou eu, porque que privilégio, né? Que oportunidade. Estar iniciando uma loja, mesmo que em um lugar incrível, o que muda não é o lugar, são as pessoas que têm nos lugares que nós conhecemos. E você me dar essa oportunidade para estar aqui, te apoiando, fazendo parte dessa mostra, barbaridade. Que felicidade que eu fiquei. Que bacana. E me fala uma coisa, você começou a sua carreira como? Você é super jovem, né? Mas eu falo que idade é uma questão de número. Sim. Porque você sempre teve uma postura. Eu conheci essa maravilhosa aqui numa reunião que eu estava tendo na loja, onde ela tem o espaço dela hoje. E ela chegou com essa energia toda, esse mulherão lindo, e me cativou, né? E falou assim, eu preciso falar com você. Porque acho que você já me conhecia das redes, né? Foi. E lá tivemos a oportunidade e tudo surgiu. Mas isso é posicionamento. Então eu queria que você contasse de onde nasceu a Laís, de onde veio essa paixão por empreender. Tá. Eu nasci no sul do Paraná, né? E lá era um lugar pequeno, então não tinha muito pra onde crescer. Eu sabia que eu tinha que sair de lá. E como eu me sentia pequena para o espaço, foi perfeito. Porque aí eu tive a oportunidade de vir para Campinas e aqui eu resolvi ser comissária de voo. Porque eu via assim, vou para todos os lugares, enfim. Então eu queria ser piloto, vou começar como comissária, aeromoça e vou galgando. Tudo é um caminho, né? Para algumas pessoas pode ir direto, no meu caso não era assim. Então eu tinha que não me desanimar e saber que eu queria chegar em algum lugar e caminhar, simples. No meio do caminho eu vi que aquilo não era realmente o que eu queria. E aí eu descobri o mundo do decor, né? Do planejado. E um amigo trabalhava e eu falei pra ele, eu quero trabalhar com você. Aí ele, que legal, aqui não tem vaga. Quando tiver eu te chamo. Me ligou um dia, lá tem uma vaga, você quer ser recepcionista? Eu, não, recepcionista não, eu quero ser projetista, eu quero aprender. Obrigada, me liga quando tiver essa outra oportunidade. De opinião maravilhosa. E eu nem acreditei que eu fiz aquilo, né, recusando, ok, daqui a pouco ele me liga, tá bom, vamos te ensinar. Eu, legal, estou indo pra aí. E sempre fui assim, eu sempre escolhi onde eu queria trabalhar. Não é que eu tinha,
Quem vai me querer? Eu sabia que eu não poderia ficar num lugar onde eu não quisesse, que não ia ser bom nem para o local e nem para mim não ia ser produtivo. Então essa sou eu. Eu sou uma pessoa que sempre acreditei muito em mim, embora alguns momentos não, somos humanos, né? Socorro. Mas eu não deixava isso tomar conta. Eu sempre fui em frente. Essa sou eu. Que legal. E trouxe você até aqui, né? Esse mulherão, o showroom que tá lindíssimo, né? E acho que é o começo. A Drito é um nenê, mas ela já traz esse DNA seu, o que é incrível, né? A gente pega várias marcas aí que não tem esse DNA por detrás, né? E conhecendo você, eu tenho certeza que o sucesso é questão de tempo, na verdade. Amém. Uma consequência. Né? Amém. E, obviamente, que com tudo isso, você, por ser uma pessoa persistente, você já teve muitos desafios. Algum que te marcou demais nessa transição de carreira aí, até entrar no Decor? Até entrar no Decor... Na transição, não. O que me marcou muito foi que eu me tornei empresária de um outro ramo, aqui em Campinas mesmo. Eu tive uma distribuidora de produtos de cabelo, distribuí no Nordeste, distribuí em Campinas, distribuí no Espírito Santo. E acabei indo para o Espírito Santo, né? E lá não foi tão legal, não fiquei tão animada com algumas coisas que me aconteceram na vida, desafiadoras. E aí eu parei com o negócio. Quando eu voltei para o Decor... Aí eu voltei para vendas, para mim era um mundo novo, eu vim para São Paulo. São Paulo foi para mim muito novo, eu não gostava de São Paulo, eu não queria ir para São Paulo. Eu fui porque eu tinha que recomeçar e para mim foi muito desafiador. Trabalhar em muitos lugares onde eu não era vista e quando eu me esforçava para me destacar, eu era sabotada. Esse é o mercado e eu sempre gostei muito de ajudar. Quem está ao meu lado, não para... talvez ter o lugar da pessoa nunca foi o meu objetivo, mas para falar, olha, eu tô aqui para somar. Isso para mim foi muito desafiador, porque com o passar do tempo eu tive que ser cada vez menos proativa, ajudar menos, para não parecer que eu estava querendo o lugar de alguém, né, por assim dizer. Isso para mim foi muito desafiador, porque isso não era de mim. Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar. Para mim não tem uma função, tem o que está ao seu alcance fazer, né? Eu sou contratada para uma função, mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso vender, eu posso atender, eu posso captar, eu posso servir um café. Caiu água no chão. Eu posso limpar a água do chão, por que não? Então, isso pra mim foi o meu maior desafio. Se adaptar a essa correria de São Paulo. E agora eu estou amando Barueri. Que é tudo mais tranquilo, mais leve. Que agora você tá morando próximo do teu local de trabalho, né? Exato. Isso facilita muito. Eu falo que ali em Alphaville, a gente, por mais que tenha obras em São Paulo, aqui mesmo no interior... Quando a gente consegue ter um gap ali, tudo é muito mais fácil, né? Porque o tempo é muito primordial pra gente. No mundo onde hoje o trânsito é um caos, né? Sim, sim. E muito legal conhecer um pouco mais da sua história. Queria saber se você tem... isso acontece comigo, né? Eu tenho alguns seguidores que me mandam mensagem dizendo assim, como é ser um arquiteto? Como é trabalhar na sua área? Então, se tivesse para passar assim, o seu bastão, para quem tá começando... Quais seriam os seus ensinamentos assim primordiais? O que eu diria de cara, faça terapia. Por quê? Porque ajuda muito. Nós malhamos o corpo e quantas vezes nós não cuidamos da mente. E a mente é o primeiro a dizer que nós vamos ter sucesso ou não, né? Não importa o quão positivo você é, os desafios nos abalam, né? Você fica, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? E aí vem comparações. Né, vem tantas situações que quando você vai fazer uma terapia, tem alguém que tá frio do outro lado, indiferente a tudo isso, que vai sempre te centralizar. Outra coisa, tenha bons amigos. Esteja ao lado de pessoas que vibram, pessoas que são positivas com a vida delas, não com a sua, porque a sua vai ser uma consequência. Pessoas que são positivas, elas te elevam, elas te ajudam. Então não abra mão de cuidar da mente, não abra mão de ter boas amizades, não abra mão de acreditar em você. Porque tem uma frase que diz, que eu trago ela desde muito guria, que acreditar, tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram é porque tentaram. Maravilhosa, gente. Que gostoso de ouvir, né? Eu acho incrível isso, porque é muito sobre estar conectado com pessoas certas, na hora certa, eu acredito muito nisso também, e essa sua garra, né, que te move. A gente falar com ela é sempre assim, ela sempre tem uma frase boa para te falar, sempre tem uma conversa gostosa, e isso eu admiro muito em você. E falando um pouco do design da Drito,
É uma loja que, se você entrar nas redes e no site, um traço mais contemporâneo, né? Sim. Uma coisa sim. mais moderna, uma linha mais bem marcada. E aí chega um arquiteto doido e fala pra ela que quer um clássico, mas um clássico com força. Eu não economizei no clássico, né? E aí você também tem essa linha do design exclusivo, você corre atrás, você é aberta a isso. Como funciona? Porque esse tipo de estofado clássico é muito difícil. A gente tem algumas grifes que trabalham com ele, mas é muito engessado em questão de cor, acabamento. E você me deixou livre para criar. Exatamente. O meu foco, né? Tanto que o slogan fala, Drito com estilo. Estilo de quem? O seu estilo. Eu não quero que vocês vão à minha loja buscando, eu gosto do estilo dessa loja. Não, qual que é o seu estilo? Me traz o teu projeto que eu vou fazer ele acontecer. Né? Mesmo que ele seja um sofá clássico terracota. A gente vai. Ficou maravilhoso. Porque esse é o foco. É atender. Entender para atender. Então é para isso que eu me esforço. E espero que eu consiga atender muitas pessoas ainda com seus estilos. Esse sofá foi desafiador, mas foi um prazer enorme, enorme, sabe? Ver ele pronto, ver ele aqui. Isso. E quando você fala no mobiliário, você tem uma gama específica ou você tem de tudo? Tudo que for mobiliário solto está na sua gama de loja? Eu tenho de tudo. Eu tenho contemporâneo, né, mais clássico, tem também industrial. O foco é esse, é atender qual é o seu estilo. Porque às vezes o cliente vai lá e ele tá olhando, mas ele tem algo na mente dele que não tem nada a ver com aquilo. Quando eu consigo extrair aquilo, eu falo, pera, tem isso que você quer que vem aqui. É claro que a loja ela é voltada para o mais moderno, né, que hoje é o que se pede mais. Mas não é que eu não vou ter os outros, eu vou ter de tudo para que eu possa atender. Isso é muito legal. Aqui interior, né, Campinas eu considero interior, apesar de ser uma cidade gigantesca, né, e tão pertinho ali de São Paulo, a gente tem clientes com casas grandes, né, que pedem esses projetos mais arrojados e tudo mais. Então eu sei que você consegue atender muito bem, viu, meus amigos profissionais que estão daqui. E teve algum cliente, alguma obra que mexeu com você e falou assim, cara, eu sou boa nisso. Esse é meu viés mesmo profissional e que eu quero pra minha vida. Sim, teve sim. Eu tive uma cliente em Riviera que foi muito desafiador porque ela queria personalizar tudo, os detalhes, ela mesma. Sabe, ela tá acostumada a fazer muitas casas, para ela mesma é um hobby, né? Eu faço casa e vendo. E foi extremamente desafiador, mas eu consegui cuidar dos detalhes. E quando eu vi pronto, que alegria, que coisa linda, porque eu consegui atendê-la. Esse foi o foco. Não foi ideia minha, não foi o que eu escolhi, o meu design, não. O meu foco é atender quem precisa, atender o profissional, o cliente. E essa me marcou bastante. Que legal. E eu brinco que é um filho que nasceu, né? Por mais que tenha a identidade ali da cliente, toda a vontade e sonho dela, foi seu toque, né? Você que direcionou ali, até mesmo porque uma coisa que eu acho importante a gente falar, quando a gente coloca um móvel, um mobiliário num projeto, por mais que a gente tenha o nosso know-how e expertise da profissão, nada melhor do que vocês que trabalham com isso para nos direcionar. Tipo assim, Rick, você quer um sofá para área externa? Não adianta colocar um linho lá fora que vai estragar, né? E você, de uma maneira muito sutil, você consegue direcionar sem abrir mão da parte técnica, que é muito importante e que soma demais nos projetos, né? Sim, sim. Tanto que eu vou seguindo aquele projeto e vendo se está tudo de acordo. Quando não está, com sutileza, com jeitinho, eu vou e mostro outra solução. Porque isso é muito importante. Eu sei como que é a execução do projeto, não, do móvel. Eu sei como é o final. Então, dar esse suporte também é muito prazeroso, quando você sabe lá na frente, olha, isso não vai funcionar. Isso vai funcionar, né? E aí você vai ajustando, que isso faz parte de um atendimento, né? Você ter conhecimento técnico do que você está oferecendo, para que quando chegue lá no final, seja exatamente o que o arquiteto estava esperando, o que o cliente estava esperando, e não tem nenhuma surpresa de, eu não sabia que ia ficar assim. É isso. Essa é a minha responsabilidade, saber como vai ficar no final. Que a gente divide responsabilidades e sonhos, né? Exato. Eu falo que a gente pega um sonho da pessoa, trabalha ele e tem que tirar do papel, né? E até chegar nesse sonho, a gente passa por alguns percalços aí, eu brinco que é o vale do pesadelo. Até chegar na plenitude, que chega, né? Estar com pessoas de peso assim, a gente sabe que chega. E o que você diria pra Laíse lá atrás, quando ela começou? Se você pudesse ficar de frente a frente com ela hoje. Eu digo parabéns por ter acreditado e ido. Só isso. Que legal. Acredita e vai. Muito bom.
E daqui 10 anos, como é que você se vê? Tanto a Drito quanto a Laís, profissional? Crescendo muito, eu pretendo ter outras lojas. Essa é só o começo. Muito bom. E você queria deixar alguma frase pra gente? Ai, como ele não me preparou antes, o que eu faço com ele, hein? O mais gostoso é assim, gente, pegar no ao vivo, entendeu? Que frase que eu diria? Porque eu sempre vivo dizendo essa: tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram é porque tentaram. Talvez essa seja a sua frase. Muita gente não sai do lugar porque não tenta. Ter ideias não muda o mundo, executá-las que sim. E como que a nossa mente nos sabota? De monte, de todas as formas, e cada um do seu jeito. Mas agir é o que faz a diferença. Vai dar certo? Não sei, ninguém sabe do futuro. Só que dá certo para quem faz, não para quem só fica imaginando. Então, diria isto. Perfeito. Obrigado pelo carinho. De mais uma vez, é uma honra e um prazer ter você aqui conosco. E agora, só esperar que o sucesso é iminente para você. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço muito. Sucesso para nós, para você também. Adorei. Obrigada. Gente, hoje esse foi mais um episódio do Richard Porto Podcast. E acompanhe, tem muita gente legal a vir por aqui. Aquele beijo.